Boa noite a todas, sejam todas muito bem-vindas a mais uma aula, né? Nossa segunda aula. Hoje nós vamos falar sobre a influência da energia de pai e mãe na nossa vida, né? O quanto influencia a energia, a convivência, né? O ambiente familiar relacionado a pai e mãe. Então, os pais desempenham um papel crucial no desenvolvimento emocional, cognitivo e social de uma criança. Suas influências moldam as percepções, crenças e comportamentos que uma pessoa carrega consigo ao longo da vida. Nesta aula, então, a gente vai explorar, né, como a relação com os pais na infância afeta a vida adulta, especialmente quando há dificuldades em aceitá-los. E como assim, né? Como assim, Gisele, aceitar meus pais? Tem pessoas que dizem assim, não, hoje eu entendo, eu sei que os meus pais deram o melhor que eles puderam, hoje eu entendo, eu sei. Só que assim, a gente fala que sabe conscientemente, mas lá no nosso inconsciente, em algum nível, é como se em certos momentos a gente queria que os nossos pais mudassem, tivesse feito diferente ou tivesse nos dado amor de forma diferente. Então, por mais que às vezes a gente ache que não, mas de forma inconsciente isso acaba trazendo para a nossa atualidade, para a nossa realidade, essa não aceitação, né? E isso acaba refletindo no nosso dia a dia, nas nossas relações, no nosso profissional, no nosso emocional. Por mais que a gente não tenha essa clareza e essa consciência. Então, é isso que a gente vai olhar mais profundamente hoje. Queres complementar, Kátia? Então, a gente traz muitas, né, das nossas crenças lá da infância, e principalmente ali nas primeiras fases da vida, que é do 0 aos 7 anos, e isso vai moldando, né, certas situações na nossa vida. E um dos pilares, até a gente trabalha muito na constelação familiar, que é, né, a aceitação, a gente aceitar as coisas da forma que foram. Isso não quer dizer que a pessoa vai concordar com certas situações que aconteceram, certas formas, né, que os nossos pais agiram, mas a gente precisa aceitar que eles nos deram o que eles podiam com a consciência que eles tinham naquela época, né? Talvez fosse hoje, seria diferente. Mas tudo é um processo. Eles nos deram com certeza mais do que eles receberam. Quais são os reflexos, né, na vida adulta? A rejeição e a falta de aceitação dos pais na vida adulta pode se manifestar de várias maneiras, incluindo a baixa autoestima, dificuldade em estabelecer limites, né, e manter relacionamentos íntimos, padrões de comportamento autodestrutivos, ansiedade, depressão e dificuldade em confiar nos outros. Isso são algumas. E a gente sabe que tem muito mais, né? E esses padrões de comportamento podem impactar negativamente em diferentes áreas da nossa vida, como no profissional, financeiro, saúde, bem-estar em geral, aquilo que eu já tinha falado anteriormente. Então, né? Com a mãe o dinheiro vem, com o pai o dinheiro fica. Então, se você tem alguma dificuldade do dinheiro chegar até você, pode dar uma olhadinha que deve de ter alguma questão ali relacionada com a mãe. Agora, se o dinheiro vem, mas sempre acontece algo para o dinheiro ir, então dá uma olhadinha que deve ter alguma coisa relacionada com o pai. E nas questões dos relacionamentos também, acontece muito do quê? Do parceiro projetar no companheiro, né? Aquilo que faltou lá na infância. Ah, faltou um carinho, faltou uma atenção, então a pessoa está sempre esperando isso do parceiro. E o parceiro jamais vai conseguir dar
né, esse suporte, isso que a pessoa está precisando, porque isso não é obrigação do parceiro ou da parceira, isso é algo que a pessoa precisa curar lá na infância, e acaba trazendo ali um desequilíbrio dentro da relação amorosa também. Aceitar e lidar com os pais pode ser um desafio para muitas pessoas, especialmente quando existem diferenças significativas de opiniões, valores, comportamentos. Aqui está um exercício prático que pode ajudar a cultivar a aceitação dos pais. Prática 1. Trazer, a empatia. Reserve um momento tranquilo para sentar, refletir sobre a vida e as experiências dos seus pais. Tente se colocar no lugar deles, entender as circunstâncias que moldam suas perspectivas e comportamentos. Faça uma lista das experiências de vida significativa que seus pais podem ter vivido, como desafios pessoais, perdas, sucesso, entre outros. Pergunte a si mesmo como essas experiências podem ter influenciado a forma como seus pais se comportam e se relacionam com você e com o mundo ao seu redor. Passo 2. Comunicação compassiva. Pratique a comunicação compassiva ao interagir com seus pais. Isso envolve ouvir ativamente, expressar empatia e comunicar suas próprias necessidades de uma maneira respeitosa e gentil. Evite criticar ou julgar seus pais. Em vez disso, tente expressar suas preocupações de uma forma que os convide a uma conversa aberta e construtiva. Passo 3. Reconhecimento e gratidão. Faça uma lista pelas quais você é grato em relação aos seus pais. Isso pode incluir as lições que eles ensinaram, o apoio que eles forneceram ou as experiências compartilhadas. Reserve um tempo para expressar a sua gratidão aos seus pais, seja através das palavras, gestos ou ações. Passo 4. Estabelecimento de limites saudáveis. Conheça e respeite seus limites e necessidades e aprenda a estabelecer limites saudáveis com seus pais. Quando necessário, comunique-se de forma clara e assertiva sobre o que você precisa e o que é importante para você, mantendo ao mesmo tempo o respeito mútuo e o cuidado. Passo 5. Prática da aceitação. Pratique a aceitação das diferenças entre você e seus pais. Lembre-se de que cada pessoa é única e tem suas próprias crenças, valores e maneiras de ver o mundo. Cultive uma mentalidade de aceitação, reconhecendo que, embora você possa não concordar com tudo que seus pais dizem ou fazem, você pode aceitá-los como são, com suas imperfeições e qualidades. Lembrando que aceitar os pais não significa necessariamente concordar com tudo o que eles fazem ou dizem, mas sim cultivar uma atitude de compreensão, respeito e aceitação das suas diferenças. Este é um processo contínuo que pode exigir práticas e paciência, mas pode levar a um relacionamento mais harmonioso e gratificante de seus pais. E pode ser que nesse momento alguém que esteja assistindo, né, essa aula e pense assim, tá, mas os meus pais já faleceram. Ah, mas eu não, né, o meu pai não me criou, eu não fui criada pelos meus pais. Não tem problema. E talvez aí esteja ainda um motivo maior para te trazer essa mágoa, um sentimento de rejeição, um sentimento de abandono. Porque o que acontece? Quando a gente não aceita pai e mãe, ou pai ou mãe, ou os dois, é como se a gente não conseguisse nos aceitar. Porque nós somos 50% pai e 50% mãe.
E independente do que eles fizeram, se eles te criaram ou se não te criaram, o mais importante eles te deram. Eles escolheram em te dar, que foi a tua vida. Então, eles fazem parte de ti, assim como tu faz parte deles. Então, se hoje tu existe, foi porque existiu. Esse pai e mãe é somente um título, é uma função. Mas, na verdade, foi eles quem te entregou a vida. Então, hoje se usa muito a frase, né? Pai é quem cria. Também, também. Só que o primeiro pai é aquele que te dá a vida. Te dá a oportunidade de vir ao mundo para te tornar alguém. Então, se hoje tu está aqui e tu é a pessoa que é, e talvez criado por um outro pai ou por uma outra mãe, né? Ou independentemente de como foi a tua história, tu só é quem tu é devido à tua história. Se mudar uma partezinha da tua história, já muda totalmente a tua pessoa. Quem tu te tornou, se hoje tu é uma pessoa mais forte, se hoje tu é uma pessoa mais frágil, tudo isso faz parte da tua história. E quando a gente traz isso para a consciência, que a gente entende isso de verdade e que a gente acolhe no nosso coração, a gente consegue olhar tanto para as nossas limitações, para as nossas sombras, para os nossos defeitos, aquilo que tu quiser chamar, como para as nossas qualidades, para as nossas forças, para as nossas habilidades. Agora, enquanto a gente não conseguir aceitar e entender que a partir de nós, através dos nossos pais, através dos nossos avós, dos nossos bisavós, é que hoje eu estou aqui, eu existo, e que de alguma forma eu preciso aceitar as minhas raízes. Quando isso a gente acolhe de verdade dentro do nosso coração, entendendo que realmente, como a Catiane falou, eles deram aquilo que eles tinham para dar. E se tu hoje acha que o que tu recebeu foi pouco, imagina o que eles receberam. Então, quando a gente começa a olhar dessa forma, vai ficando mais fácil, vai ficando mais leve. E o porquê que ali no final, né, foi falado que é um processo contínuo? Porque não é, virou essa chave agora e tu olhou, não, tá tudo certo, tá tudo resolvido. Isso tá, é todos os dias, sabe? A gente olhar para aquilo ali, é ficar atenta, porque como a Catiane falou lá no início, né? Com a mãe o dinheiro vem. Com a mãe, quando a gente tem a energia da mãe, não só o dinheiro vem. E por que o dinheiro vem? Porque a gente é criativa, a gente consegue ver solução para novas fontes de renda. Tudo isso é energia de mãe. Só que o que acontece? Quando às vezes a gente tem a energia de mãe, mas falta a energia de pai, a gente até tem vontade, a gente até tem sonhos, mas a gente não tem força para agir. Porque o que nos faz ter sucesso é o complemento dessas duas energias. É aquele tipo de pessoa que inicia tudo, mas não termina nada, né? Nada. Ou seja, inicia tudo, muita energia de mãe, e não termina, falta energia de pai. Energia de pai. Então, olha para essa relação com o pai e vê o que está acontecendo. E às vezes, né, e eu me coloco nesse lugar, eu saía fazendo tudo. Eu saía fazendo tudo. Eu ficava até 2, 3 horas da manhã trabalhando, se fosse preciso. Só que, assim, ó, o dinheiro era uma tortura para chegar. Eu me sentia desvalorizada. Eu me sentia, na minha visão, assim,
os meus patrões nunca enxergaram o que eu fazia. E lógico, não ia enxergar, porque eu não enxergava o meu valor. E por que eu não enxergava o meu valor? Porque eu não enxergava o valor da minha mãe. E Quando quando eu... a gente não aceita, né, o pai ou a mãe, a gente não está aceitando A nós gente mesmos, mesmo. porque a gente é energia deles, é função deles, né? Tem um 50% do 50% do outro. E quando eu não aceito, eu perco uma parte desse Uma parte. 50%. Ou seja, eu não estou inteira. Está faltando energia, está faltando força para eu ir para a vida. É. E eu até ia, mas era um negócio sofrido, assim. Até Não, até vai, mas é aquele tipo assim, ó, um passo para frente, dois para trás, sim, sabe? sim, sim. Eu me sentia muito desvalorizada, entende? Era como se eu desse demais, eu fizesse demais, mas não tinha o retorno. E lógico, né? Tinha problema com a mãe, também tinha problema comigo, achava que tinha que dar demais para poder, de alguma forma, ser aceita, não ser demitida. Então, é como eu sempre falo, nós somos como uma cebola, são várias cascas. Então, às vezes, a gente acha que um comportamento é uma única, é uma única coisa, e às vezes não é. Ah, Gisele, tu tinha problema só com a mãe? Não, eu tinha problema com o pai também. E é difícil quem não tem, né, Catiane? É difícil. Difícil quem não tem um probleminha ou outro com pai e mãe. Quem não tem é porque já trabalhou isso, mas quem não trabalhou tem. Tem. E vai refletir, né? E é nítido, por quê? Porque o financeiro não cresce, não vai. A pessoa pode trabalhar, ela pode se desdobrar, ela pode, mas o sucesso, né, não vai. Então, é olhar para isso de verdade, pega aquelas questões ali, pega um caderno, escreve, né, como nós falamos, sobre a escrita terapêutica. Para mim, né, até conversei com a Kati antes da nossa aula, na época que eu trabalhei isso em mim, tem os exercícios sistêmicos, né, que depois a gente até vai deixar aqui dentro para vocês fazerem, de aceitação de pai e mãe, né, que é onde é um áudio conduzido, mas, para mim, o que me ajudou muito foi as cartas. Ali é um áudio conduzido, só que lá no final você vai precisar fazer uma carta para o seu pai e para sua mãe. E é aí que a gente ressignifica, né? Porque ali não tem limitações, porque você vai escrever o que você sentiu, o que vem na sua cabeça, e faz, porque é uma cura muito grande quando a gente realmente tá ali para vocês fazer, para vocês se curarem, e quem fizer e ainda sentir que ainda tem alguma coisinha ainda para olhar, entre em contato comigo, com a Gisélia, que quem está aqui dentro do caminho, né, da abundância também tem desconto nas constelações familiares. Entra aqui em contato com a gente, que a gente faz uma constelação familiar e a gente olha ainda mais de perto para isso. É isso, então? Hoje é isso, foi uma aula bem curtinha, rapidinha, mas profunda. Profunda que vai, aonde mais pega, né? É que mais adiante também a gente vai estar falando, né, da cura da ancestralidade, que também vai cair um pouco desse assunto. Então, hoje já é uma aula realmente bem direcionada para pai e mãe mesmo, para curar essa parte, porque se a gente não curar pai e mãe, é o nosso pilar, é o nosso alicerce. Então, se aqui não tiver bem firme, o resto tudo desmorona. Então, realmente precisa ser olhado para isso. E quando se trata, né, Catiane, de olhar para pai e mãe, trabalhar a energia feminina, olhar para a ancestralidade, não dá para chegar aqui numa única aula e querer olhar para tudo isso junto, porque a gente sabe que não funciona dessa forma, né? Então,
se dediquem de verdade a olhar para isso, que eu não tenho dúvidas de que a partir do momento que vocês começarem a trabalhar a energia de pai e mãe dentro de vocês, a vida de vocês muda completamente. E eu digo isso porque a minha mudou. E vocês vão perceber que se algum de vocês aqui tiver no lugar de salvadora de pai e mãe, principalmente, eu era essa pessoa, aonde eu me coloquei nesse lugar de salvadora dos meus pais, e eles chegaram num ponto de depender dos filhos, para tudo, literalmente, até para moradia. Existe uma lei, né, dentro da constelação familiar, que é a lei da hierarquia. Quem vem primeiro sempre é maior. Então, quando a gente se coloca, não está no nosso lugar de filha, né, querendo cuidar dos nossos pais, que isso está inverso, né? Os pais que cuidam dos filhos, não os filhos que cuidam dos pais, a menos que eles já estão lá no estado mais debilitado, mas enquanto eles conseguem, eles são maiores que nós. Então, quando a gente se inverte essa posição, a gente atrapalha não somente a nossa vida, como a vida deles também. Eles perdem força, né? Eles perdem força. Eu gosto muito de fazer a analogia com o pé de laranja, né? Aquela laranja que ela amadurece e ela não cai do pé. Ela acaba demandando energia do pé de laranja demais e a laranja vai secando ali grudada, né? Então não faz bem nem para o pé de laranja e nem para a laranja. E nós com os nossos pais é a mesma coisa. A minha vida deu assim, já não era muito boa, foi ficando pior que era para eu poder parar e olhar para tudo isso. E eles foram cada vez perdendo mais força e piorando. E daí, assim, não foi só no financeiro, foi na saúde também. Quando eu comecei a fazer esse caminho inverso, né, a Catiane é minha cunhada, então ela é a esposa do meu irmão, e ela sabe melhor do que ninguém. Hoje, eles estão lá vivendo a vidinha deles, eles se viram sozinhos, sem depender de mais ninguém, somente deles mesmos, até porque eles não têm idade eles não tinham idade para depender dos filhos da forma que estavam. Só que enquanto a gente não tem consciência disso, a gente acha que é a coisa mais normal do mundo. E quando, na verdade, a gente está não só prejudicando a nossa vida, mas também a deles. Então, olhem com bastante carinho para isso, voltem lá naquelas perguntas, façam as cartas, que quando chegar na quarta aula lá, que a gente for, né, a terceira tu lembra, Kátia? A próxima? A próxima é a escrita terapêutica e a última é Ancestralidade. ancestralidade. Então, assim, a gente vai aprofundando. Então, acredito que por hoje é isso, né? Por hoje é isso, façam o exercício, tira um tempinho para isso, né? Para se concentrar no áudio, para fazer essa carta, porque vai trazer muita cura. É isso E aí. até a próxima aula. Uma boa noite para todos e até a próxima. Até, tchau, tchau. Tchau.